gravei. Primeiro, o que é gravar? Gravar não é carimbar, gravar não é pintar ou imprimir, mas escrever de forma que jamais possa ser removido. Quando Deus usa essa figura de gravar, Ele está tentando passar para mim, para você, que essa gravação ela é perpétua, ela jamais poderá ser removida. Tal como essas tatuagens que as pessoas fazem hoje, que muitos fazem e depois não podem retirar, limpar a tatuagem. Em segundo lugar, quem gravou foi o próprio Deus, né? Ele diz, eis que nas minhas mãos te gravei. Então, não tem como Deus se esquecer de mim e de você, porque Ele tomou essa iniciativa de fazer essa gravação nas suas mãos. E eu acho interessante, porque o verbo gravar aqui está no passado, indicando que antes de existirmos, Deus já pensava em nós, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Terceiro, onde foi que nós fomos gravados? O texto diz, nas palmas das minhas mãos. As mãos aqui indicam o agir de Deus, a ação de Deus. Então, tudo que Deus vai fazer com as suas mãos, Ele vai se lembrar de nós. Então, não existe a possibilidade de sermos esquecidos por Deus. Você está entendendo a profundidade disso aqui? Por fim, o que foi gravado? Ele diz assim, eu te gravei. Não diz aqui que foi o seu nome, mas a sua pessoa. Ele gravou a sua vida, Ele gravou os seus pecados, suas tentações, seus sofrimentos, suas vitórias. Ele gravou você e tudo que vai acontecer com você. Então pare de sofrer, pare de ficar aí nessa sofrência, né? Você tem um Deus que te ama e você está gravado nas mãos de Deus. Deus te... Para você que está em casa aí nos acompanhando, olhe que eu estou de olho no chat e vejo que vocês estão aqui sim participando da nossa programação aqui da IPP TV. Eu convido você a fazer parte deste novo programa. Olha só, cara nova, é o programa Tudo Mais. E você é meu convidado para continuar aqui ligadinho com a gente, participando, interagindo, porque eu vou precisar muito da sua participação, porque o nosso programa é isso, ó. Somos nós dois aqui, ó, conversando. Nós dois que eu me refiro é individualmente a cada um que está em casa nos assistindo. Então fique ligadinho, participe, deixe sua mensagem, deixe seu recadinho aqui, porque a partir de hoje teremos Tudo Mais de segunda a sexta-feira. Teremos entrevistas, teremos muitas coisas aqui. E hoje, já vou deixar você com um gostinho para se preparar. Nós vamos falar sobre por que nós temos tanta dificuldade de enxergar os nossos próprios defeitos. Você passa por isso? Ou, como dizem, né, só eu que passo? Eu acredito que todos nós temos que lidar com isso e não é uma tarefa fácil, mas a Bíblia nos auxilia como fazer isso e fazer de forma leve, de forma correta. Leve eu não sei não, hein? O nosso convidado vai ajudar a responder isso hoje, que é o pastor Leonardo Campanha. Então participe, logo mais teremos esse bate-papo. Mas enquanto isso, nós vamos conversar aqui. E para a gente começar o nosso programa de hoje, eu vou fazer uma leitura de um devocional. E eu convido você, se você tiver essa devocional aqui, ó, do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, Em Busca do Coração de Deus, eu convido você a pegar e abrir na página 9. É basicamente o primeiro devocional do dia. Nós começamos com a estreia do nosso programa e eu estarei lendo aqui juntinho com você. Vamos lá? Preparados? Como vencer os obstáculos da vida? Esse é o tema de hoje. E o versículo inicial, base aqui, é Isaías 40, 29. Ele vem para a nossa reflexão. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Preparados? Na vida enfrentamos muitos obstáculos, cruzamos muitos desertos e navegamos por mares encapelados.
Os vencedores são aqueles que, apesar de suas fraquezas, tiram seus olhos das circunstâncias para colocá-los onde? Em Deus. Thomas Edison, o maior inventor de todos os tempos, só frequentou a escola 3 meses. Henry Ford, o maior fabricante de carros do mundo, só estudou até a 6ª série. John Milton ficou completamente cego aos 50 anos e, depois disso, escreveu o grande clássico Paraíso Perdido. O grande compositor Beethoven, depois de uma surdez progressiva, ficou completamente surdo aos 46 anos de idade. Depois deste triste fato, compôs ainda mais 5 sinfonias, suas músicas mais excelentes. Fanny Crosby, a maior compositora evangélica de todos os tempos, ficou cega na 6ª semana de vida e viveu 92 anos na escuridão da cegueira. Mas essa mulher compôs mais de 8.000 hinos traduzidos e cantados no mundo inteiro. Todas essas pessoas enfrentaram intensos obstáculos e ultrapassaram enormes barreiras, porém, lutaram e venceram. Talvez os seus obstáculos, os meus, os nossos, sejam outros, mas você pode ser também um vencedor. Essas personalidades que mencionei aqui tiveram vitórias financeiras, emocionais e espirituais. Você pode também ter essas e as mais importantes vitórias da vida, a vitória espiritual. Deus é poderoso para conduzir você em triunfo. Em Cristo, você é mais que um vencedor. Amém, é isso mesmo. Em Cristo nós somos mais que um vencedor. E é só nele que nós conseguimos a força para enfrentar cada obstáculo de nossas vidas. Aqui não é o programa do Manhã Devocional que você já teve hoje, justamente com o nosso reverendo Leonardo Campanha, mas eu gostaria de trazer essa reflexão para você que está chegando aqui, ou que já está ligadinho, que continue aqui com a gente, para a gente meditar, pensar um pouco mais na palavra de Deus. E agora, eu quero falar também de uma coisa que mexe muito com a gente, ainda mais agora que nós estamos nesse período de férias para alguns. Quando você está de férias, às vezes, o primeiro planejamento é o quê? Viajar, não é mesmo? A gente quer viajar, a gente planeja, se organiza, já com uma certa antecedência, deixa tudo pronto para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Mas só que tem uma específica que às vezes mexe muito com a gente, que é na hora de arrumar as malas. Você tem alguma dificuldade nesse momento? Ou para você é tranquilo? Já passou algum perrenguezinho em uma viagem, tipo, na hora de fazer as malas, você colocar algumas roupas que não deveriam estar, ou faltar uma roupa ali, ou passar um friozinho ou calor? Já passou por algo parecido? Se você ainda não passou, ou se já passou, fique ligadinho, porque a nossa consultora de imagem e estilo, Vivi Cardinale, está aqui para dar umas dicas excelentes na hora de arrumar as malas. Se um dos sonhos da sua vida é conseguir fazer uma mala sem que seja um problema, fica comigo que eu vou te contar como você vai fazer isso nesse vídeo. Eu sou a Vivi Cardinale, criadora do estilo com propósito, e hoje eu vou te contar como fazer uma mala inteligente. E se você não sabe o que é uma mala inteligente, por que você precisa de uma? Vou deixar linkado aqui os 2 primeiros vídeos dessa série sobre mala inteligente. Bom, imagino aqui, quando eu falo sobre como fazer mala, eu já imagino você na sua casa, assim, ó. A viagem é depois de amanhã. Você lembra que tem que fazer mala, aí você começa a ter uma angústia, aí você já começa a se preparar pra quê? Pra ficar acordada a noite inteira arrumando essa bendita dessa mala, porque o voo é no dia seguinte, ou você precisa sair cedo, né? Isso vira um problemão, é o primeiro dia da viagem, já é um perrengue, né? Já é aquela história assim, ai meu Deus, que dia difícil, porque é aquele mix de euforia pelo primeiro dia da viagem e cansaço. Já vivi muito isso na minha vida, antes de aprender a fazer uma mala inteligente. Ou então, se é aquela pessoa que já que vai sair zoado mesmo, você acorda em cima da hora, enfia tudo que você viu e vai. Aí o que acontece, chega lá na viagem, você fala, meu Deus, tá frio e eu tô só com roupa de calor, vou precisar comprar alguma coisa. Já vi essa cena também, fora as que não compram e decidem viver o perrengue da viagem mesmo. E aí vira até uma história, né?
Já ouvi muitas coisas assim, gente, aqui. Então, neste momento, eu vou te dar os passos para você seguir para conseguir fazer a sua mala inteligente. Já que falei de temperatura, uma das coisas que você tem que pensar sobre como fazer uma mala inteligente é olhar a temperatura do lugar que você vai, né? Será que tá frio? Será que tá calor? O que será? Vai chover? Não vai? Né? Porque isso nos diz, né? Isso traz uma resposta maravilhosa sobre que tipo de roupa que eu vou levar. Se é de frio, se é de calor e para que serve. E aí entra a segunda pergunta. O que você vai fazer nessa viagem? Né? Que eu falei, para que serve? É uma viagem de praia, é uma viagem de campo, é uma viagem de cidade, é uma viagem com atividades específicas, vou esquiar, vou pescar, eu sei lá, gente, não sei que tipo de viagem você está fazendo. Então, pensar na temperatura, mas também pensar nas atividades é super importante, tá? E aí, também tem um terceiro ponto que você precisa pensar. Quanto tempo você vai ficar nessa viagem? Você vai ficar o quê? Um fim de semana? Um dia? Uma semana? É uma viagem longa? Dá para lavar roupa? Não dá? Essa pergunta aqui do dá para lavar roupa é fundamental se fazer quando você vai passar mais de uma semana, tá? Mais de uma semana eu já olho se precisa mesmo levar tanta roupa, porque se tiver como lavar a roupa lá, eu já sei que posso dar uma enxugadinha na minha mala, porque dá para lavar roupa e me beneficiar com esta funcionalidade que eu tenho acesso à viagem. E aí, essa história de verificar se dá para lavar roupa, você também precisa verificar uma outra coisa para fazer uma mala inteligente. Este lugar que eu vou ficar é um lugar de fácil acesso ou um lugar de difícil acesso? Por quê? Veja bem, eu atendi uma pessoa que ia fazer um mochilão na Europa, queria levar tanta coisa, e ela idealizou uma viagem que ela achou que ela ia colocar a mochila nas costas e quando eu conversei com ela, me contou o seguinte, falou assim, não, Vivi, eu vou chegar lá, eu tô chamando de mochilão, mas não é bem um mochilão. Eu vou chegar lá e eu vou ficar em hostel, mas eu peguei um quarto só pra mim e pro meu marido, vou conseguir deixar minhas coisas lá, não vou precisar ficar andando tanto, eu vou ter um ponto, né, de suporte. Então não precisava ser a mochila, né? Dava pra levar uma mala de rodinha, por exemplo. Então pensar também em como precisa ser essa mala vale a pena. Porque nem todo lugar dá pra levar mala de rodinha, nem todo lugar você vai poder ter a facilidade de ficar com a mochila, enfim. Então, que mala é essa? Também influencia na sua mala inteligente, ou seja, o modelo da mala. E aí a gente puxa pra quê? Tamanho da mala. Tamanho da mala, gente. Essa mala aqui, não sei se você se reconhece essa mala, mas eu levei essa mala aqui lá no programa da Fátima Bernardes. Meu armário inteiro cabe numa mala de 23 quilos. Então, mas não é por isso que quando eu vou viajar eu levo ela inteira aqui, hein? Fico alerta. Eu uso a mala, quando eu me mudei foi super bom, porque daí eu trouxe a roupa, tudo aí dentro, foi maravilhoso. Mas, você pensar nesse tamanho de mala e o que cabe nela e como levar, inclusive se a roupa amassa, se a roupa não amassa, se dá pra passar a roupa, é importantíssimo. E aí esse pensamento de que mala é essa que você tá levando, eu também me lembro de um problema que eu passei, mas não foi problema, eu solucionei, né, o problema da seguinte forma. Era um lugar de neve e eu tava levando uma roupa específica bem grandona, que ia ocupar muito espaço na mala, e uma bota também especial que eu fiz, fui usando a bota e fui usando o casaco, pra eu não usar tanto, pra não precisar usar tanto espaço na mala. Então, uma mala inteligente, ela engloba o seu estilo de vida naquela viagem. E aí, só depois de responder tudo isso, é que você chega às roupas, acessórios, sapato, enfim, quando eu falo acessório, gente, acessório você vai usar, bijuteria e sapato, tá? E bolsa. E para você conseguir planejar aí sim os itens que serão colocados dentro dessa mala, certo? Eu vou dar uma proporção aqui muito geral, tá? Sobre uma proporção bem fácil de roupa para levar, que é, pega o número de dias que você vai ficar na viagem, divide por 2, este número é o número de partes de baixo que você tem que levar. Calça, bermuda, aí você tem que escolher, né? Vestido, macacão, shorts. E aí, você vai fazer o quê? Esse número de partes de baixo você multiplica por 2,5 e aí você chega ao número de blusas que você vai levar, tá? Só que, o que eu falei que é o número geral, e o que é o número geral? É que geralmente funciona.
Claro que existem todas essas questões específicas que eu descrevi para você antes. Então, essa proporção costuma funcionar, mas para funcionar mesmo, você tem que passar por todo o processo de fazer a mala. E um outro ponto que eu gosto de pensar, quando eu vou pensar no guarda-roupa, né, que eu tô levando, que é essa mala inteligente, é escolher uma paleta de cores para aquela mala. Então, se eu tô pensando numa mala mais neutra, vou levar preto, branco, cinza, vinho, azul marinho, geralmente eu não levo uma peça super colorida. Ou se eu levo, ela é pensada nessa paleta de cores. Por quê? Já vi muita gente escolher peças aleatórias para levar numa viagem e não usa, não é verdade? E a dica bônus aqui é: viagem não é lugar para testar roupa que você não usa na sua vida. Tem muita gente que faz isso, né, Luiz Felipe? Eu fiz. O Luiz já fez muito isso. Eu não uso tanto esse tipo de bermuda aqui, vou levar pra viagem. O que aconteceu? Não usou lá também, porque não fez o menor sentido. Então toma cuidado pra viagem não ser o lugar que você vai testar as coisas que não funcionam no seu guarda-roupa. Porque se não funciona na sua vida no cotidiano, a tendência é não funcionar lá também. Isso é diferente de peças com propósito específico. Tipo que eu coloquei aqui. Eu usei a bota para viagem de neve, para a viagem na neve. Não é uma bota que eu uso no dia a dia, certo? É uma mala para a viagem de neve. Ou, eu vou pra praia, eu tenho um chapéu de praia que eu uso na praia. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, cuidado para você não querer levar peças que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o lugar, e você dá uma desculpa para manter ela no guarda-roupa, e aí você tenta levar na viagem, e aí não é mais uma mala inteligente. Nesse momento, gente, é importante eu fazer um reforço do que eu já falei. Toma cuidado com viagem, principalmente muito longa, tá? Vamos supor, você vai ficar 40 dias viajando. Por que eu falei que é importante você olhar o que tem nos lugares? Porque se você pegar 40 dias e dividir por 2, dá 20 partes de baixo. Será que você precisa levar 20 partes de baixo para viajar durante 40 dias? Será que não vai ter como você lavar essa roupa? Será que não vai ter como você usar muito mais vezes o que você está levando? Então fica o meu alerta. Por isso que eu falei que é uma conta que geralmente funciona, principalmente para viagens de até 15 dias. Mas, ainda assim, eu recomendo que você olhe todos os pontos que eu falei, porque eles influenciam muito nessa proporção. Mas mesmo essa bota que você falou aí da neve, foi comprada pensando em também ser útil para você andar de moto comigo em dia frio ou com chuva, porque ela é impermeável. Verdade. Então ela é inteligente, é uma compra inteligente. E o chapéu é a mesma coisa, você usa na piscina do prédio aqui também, nas raríssimas vezes que você... Entendeu? E o intuito de uma mala inteligente é, além de te ajudar na sua viagem, deixar a sua viagem mais leve, é também fazer com que você evite gastar dinheiro à toa, não é mesmo? E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Eu vou te contar quanto custa não fazer uma mala inteligente. Para você receber a notificação desse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui nesse vídeo se você já tinha pensado que para fazer mala precisa pensar em todos esses passos que inclusive vão fazer você fazer uma mala, além de inteligente, de um jeito bem mais rápido, certo? Planeje antes para fazer uma mala inteligente. Dica bônus aqui. E para facilitar a sua vida, eu tenho uma ótima notícia para te dar nesse vídeo. Eu deixei um material especial aqui abaixo com as perguntas que você precisa responder para planejar a sua mala inteligente. Isso mesmo. Faça o download do material e nunca mais tenha problemas com a sua mala. Se você quer continuar essa conversa sobre estilo e imagem pessoal comigo, me segue lá no Instagram, me dá um oi no direct. Eu vou adorar conversar com você. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Olha só que dica boa. Quem tá antenadinha nessa dica é a Jéssica Paiva, que colocou aqui, ó, pensar e montar os looks antes ajuda muito. E escolher peças-chave que possam ser usadas com várias outras também, né, com outras peças. Devia ter assistido esse vídeo antes da minha última viagem, porque eu passei apuro, tive que comprar uma blusa de frio no meio do caminho, enfim, coisas assim acontecem, né? Por isso que essas dicas vêm para nos dar um toquezinho, nos auxiliar nessas horas. Agora, falando em dica boa também, eu tenho uma para você que está pensando em mudar o ambiente da sua casa, que está ali olhando para aquela sala, quer trocar o sofá, quer trocar um armário ou acrescentar.
tem alguém que pode te ajudar. É o nosso parceiro da Finger Morumbi. E para você conhecer um pouquinho mais, eu convido você a assistir esse vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Muito bem, você viu as informações ali no finalzinho do vídeo? Então, se você quer realmente trocar, remodelar ou só solicitar um orçamento, entre em contato com eles. Você pode encontrá-los no Instagram, @fingermorumbi, ou você também pode acessar o site fingermorumbi.com.br e o telefone que está ali na sua telinha, que é o 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Então, entre em contato agora mesmo e já solicite um orçamento para você, porque nessas horas a gente sempre quer uma ajudinha, uma orientação, né? Então, fica aí essa dica. E, claro, quero mandar um abraço especial para você que está desde cedinho aqui acompanhando a nossa programação. Josué Moreira, Alessandra, bom dia. A Milka Xavier também, desejando um bom dia para todos nós. A Som Janira, que ela colocou pastor, né? Ela tinha mandado a mensagem para o pastor. Aqui eu até posso tentar trazer essa mensagem, porque, por coincidência, o nosso pastor vai estar aqui com a gente hoje. O Vilmar Hugo está aqui com a gente. A Jéssica Paiva, Lise Toledo. Obrigada, Lise. Um beijo para você também. O Vilmar Hugo colocou bom dia, que Deus abençoe este novo programa e toda a equipe, sucesso. Realmente, gente, esse trabalho foi feito assim por muitas pessoas, pensado com tanto carinho. Claro, primeiramente Deus nos dando sabedoria, nos dando entendimento de como fazer, mas a equipe toda focada, empenhada, todos ajudaram, contribuíram para que hoje nós pudéssemos estar aqui no Tudo Mais. A Bianca Siaca também está aqui com a gente, a Adriana Rezende, e, claro, a Júlia de Lima também deixando uma mensagem, o Henrique Liache. Henrique, grande amigo nosso, um beijo grande para você que está nos acompanhando aqui também na programação de hoje. E eu tenho uma notícia, você que gosta aí de filmes, gosta aí de Netflix, que está antenadinho, olha só que legal. A Netflix anunciou que fechou uma parceria com a Microsoft para desenvolver uma plataforma de serviços que será custeada por anúncios publicitários. É isso mesmo. É o Step Back. Após a primeira queda de assinantes em mais de 10 anos, a gigante do streaming anunciou uma série de mudanças com destaques para a possibilidade de oferecer um serviço mais barato para competir com os seus concorrentes. A ideia é que o novo produto seja bem mais barato para os consumidores, com boa parte do restante dos custos bancados pelos ADS, que é à espera de 5 segundos antes de começar o vídeo. Como vai funcionar? A Microsoft trabalhará na inserção de anúncios no ecossistema da Netflix, proporcionando aos consumidores uma experiência premium e aos anunciantes um produto mais atraente e rentável. Esse pode ser um caso modelo para as demais empresas. E aí nós vamos aguardar os próximos dias para ver como que vai ficar, como que isso tudo vai funcionar e como será a nossa experiência nessa plataforma, né? Vamos aguardar. O reverendo Arival Dias Casimiro tem uma mensagem muito especial para a gente e agora é o momento da gente recordar e rever algo muito importante que você que está em casa precisa ver. Você fala do que não entende. Você quer explicar o inexplicável. Você conhece gente assim ou não? O crente sabe tudo, cara, sabe tudo. Se bobear, ele quer ser conselheiro de Deus. Mas aqui está claro. Ele
olha para Deus e vê o Deus onipotente, ele olha para si e vê assim, eu sou ignorante. As coisas que aconteceram são coisas na minha vida, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele diz, escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. E aí veja no versículo 5 e 6, vamos lá juntos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Irmãos, isso é profundo demais. Ele diz, eu te conhecia só de teologia, de livro, de confissão de fé. Mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Ou seja, em tudo isso que eu passei, em todo o sofrimento que eu passei, eu vi o Senhor. Muito bem, fica ótima reflexão para a gente, né? Que às vezes a gente tenta achar resposta para tudo, explicar o inexplicável. E é isso que o nosso reverendo Arivaldo Dias Casimiro traz para nós, essa reflexão, para a gente analisar, para a gente pensar e descansar. Bem, agora nós vamos para um rápido intervalo. O intervalo é rapidinho, mas nós vamos voltar com uma coisa muito interessante, gente. Você que está aí, você manda bem nas gírias? Você está ligadinho em como as pessoas estão falando, essas palavras novas que estão tendo por aí? Ou não, você ainda tem dificuldade com algumas delas? Se você tem, calma, que no próximo quadro você vai ficar por dentro das gírias. Nós vamos para o intervalo, ele é rápido, volto já, não saia daí. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola estreia nesta quarta às 7h30 da manhã. IPP-TV, a sua TV missionária. Alô você, é com muita alegria que eu estou aqui para comunicar a compra das casas aqui ao redor. De 2010 até hoje nós já compramos 11 casas e agora precisamos comprar uma para fecharmos aqui o quarteirão. Gostaria que você nos ajudasse. Nós precisamos levantar o recurso de R$2.500.000. Isso em um mês. Então, primeiro eu quero me dirigir aos membros da Igreja de Pinheiros, que sejam fiéis dizimistas, ofertantes generosos, mas eu quero pedir você também, que tem sido aí um membro online, você que tem acompanhado o desenvolvimento da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela investe 60% dos seus recursos mensais na obra missionária. Só que nós precisamos construir aqui um templo para 2.500 pessoas, fazer um prédio de educação religiosa, fazer também um prédio com estacionamento. Todo esse processo de arquitetura, de prefeitura já está a caminho. Mas nós precisamos das suas orações e também que você nos faça uma oferta neste momento, tá bom? Faça com alegria, faça com satisfação, faça entendendo que esse recurso vai especificamente para a expansão aqui da nossa sede, tá bom? Segue as contas aí, todas as contas da igreja, para você depositar. E a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria, tá bom? Conto com você e conto com as suas orações. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então nós temos os cultos agora,
todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? Então, essa semana que vem nós teremos no dia 19 a madrugada de oração e teremos também a vigília de oração. E eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, tá bom? Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus, tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Estamos de volta com tudo mais e você continua aqui participando. A Marlene dando um bom dia pra gente, a Adriana Rizende, ligadinha de São Vicente, aqui no interior de São Paulo. Aqui também tem mais gente participando, calma que tem mais gente. O nosso querido Ricardo Reis, colocando graça e paz, sempre aqui com vocês, PPTV, diretamente de Araçatuba, aqui no interior de São Paulo. Number one, verdade, Ricardo Reis está sempre com a gente desde o comecinho da TV. Kevin Vieira, também bom dia. Lenice Lima, que a paz do Senhor, igreja querida. Pacajus aqui do Ceará, admiro muito vocês, Deus abençoe o pastor Arival. Muito bem, a Val Araújo aqui, Tiago Henrique. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vou continuar de olho aqui nas mensagens, continue participando, deixando sua mensagem toda carinhosa. Mas como nós falamos anteriormente, a minha pergunta é pra você aí, chega mais. Como é que você tá aí por dentro das gírias, hein? Tá acompanhando tudo? Tá ligadinho em tudo que tá acontecendo ou não? Você às vezes fica levemente perdido. Então vamos acompanhar aqui, tudo das gírias. Bom dia, Tainá. Bom dia para você que está nos assistindo. A gíria de hoje é auge. E aí, Tainá, você acha que já deve ter uma ideia pela palavra, não é tão difícil. O que você acha que ela significa? Ela dá um tempinho para eu tentar responder. Você em casa sabe o que significa auge? Auge é quando tá num bom momento, quando a pessoa tá em ascensão, ele tá se destacando, tá crescendo de alguma forma. Será que seria isso? Tá na melhor fase? Vamos ver a resposta? O significado da palavra auge é algo que foi chocante, inesperado, incrível. Então, por exemplo, a Tainá apresentando esse programa é o auge. É algo muito top, muito incrível. E aí, acertou, Tainá? E você de casa, acertou ou errou? Bom, por hoje é só. Até a próxima gíria. Tchau, tchau. Misericórdia, Luísa! Muito bom. Bem, eu acho que eu errei. Não sei, eu falei, não sei, talvez sim. Tá mais ou menos perto ali. Você acertou o que significa auge? Deixa aqui sua mensagem, deixa aqui seu comentário. A Luísa Carniel, participando desse quadro, vai sempre trazer uma palavra pra gente, uma palavra nova pra gente entender o seu significado, pra gente também ter o cuidado, a delicadeza na hora de usar no nosso dia a dia. Então participe, interaja. Você sabe de alguma gíria diferente também? Deixa aqui no nosso chat, porque eu, particularmente, vou aprender muito aqui, porque eu estou um pouquinho por fora, hein? Muito bom. Agora um recado para você que está aqui nos acompanhando, o que nunca está por fora, o que está sempre por dentro e também está no auge. Auge mesmo é Quali Vinil, nossa parceira aqui da IPPTV, está sempre aqui com a gente, responsável por todas as nossas paredes lindas e belas aqui, pintadinhas. Você que vem aqui na sede, você vai poder reconhecer, ver isso, o resultado da nossa Quali Vinil, parceira. Você que está pensando em mudar, remodelar, transformar o seu ambiente, dar uma corzinha nova aí, então você já sabe, né? Use Quali Vinil. Ali você consegue personalizar as suas cores, você consegue chegar a um tom, um ponto certo do qual você tanto queria, tanto buscava, mas não sabia como. Vá lá, eles dão essa assessoria para você. E como contatá-los, onde encontrar a Quali Vinil? Você pode acessar o site www.qualivinil.com.br.
inspire-se, transforme. Já sabe, hein? Use Quali Vinil. Isso mesmo, e a gente dando continuidade aqui, nós vamos agora para mais uma interação. Lembra que eu falei que você tinha que participar, interagir aqui da nossa programação? Porque agora é a hora. Nós temos o nosso quadro Perguntados. E a nossa pergunta de hoje é essa: a quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Opção A, Apolo. Opção B, Arquipo. Opção C, Áfia. Qual dessas opções são a correta? Nós não temos ela ainda aqui na telinha, mas vamos lá. A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas. Você sabe? Então, tô de olho aqui no chat, vou deixar essa pergunta e você pode aí pensar com calma, vai querer fazer uma busca, não tem problema, mas participe, deixe sua resposta. Apolo, Arquipo ou Áfia? Quais dessas opções estão corretas? Logo mais nós teremos a resposta aqui na nossa programação e aí eu quero saber. Essa pergunta, gente, esse quadro dos perguntados, é esse momento mesmo de total interação, para a gente fazer algumas perguntinhas bíblicas, uma pergunta sobre o mundo, sobre tudo, e você pode interagir aqui, deixando o seu comentário, deixando a sua mensagem, eu conto com você, e eu acho que você vai acertar. Tô de olhinho, hein? Vamos acompanhar. Agora, quando a gente fala de histórias de vida, quando a gente está na igreja, e aí você tem a oportunidade de conhecer alguém, de conversar, muitas vezes nós temos a oportunidade também de conhecer o testemunho de vida dessas pessoas, para ver o quanto Deus transformou a vida dela. Então, nesse momento, é um momento muito especial, porque nós vamos acompanhar um testemunho muito legal aqui para você, que é o ponto de virada. Tainá, o Instagram quer saber sobre o que será seu programa. Ai, o meu programa? É. Assim, papum. Então tá bom. Meu programa será será de interação, diversão, de curiosidades. Será de tipo de dicas mesmo, assim, do que tá rolando pelo mundo. E como eu e você que tá aí nos assistindo pode ficar sempre bem informado, de uma forma muito leve. Acontece, né? Estreia assim mesmo. A gente fica aqui emocionado, muitos quadros, muitas coisas para mostrar, mas esse não é o ponto de virada, não. Apesar desse ser uma proposta muito legal, de ser, falando um pouquinho sobre esse novo projeto, sobre esse novo programa, mas esse não é o ponto de virada, não. Hoje nós vamos conhecer a história da Priscila dos Anjos. Ela conta um testemunho muito legal do agir de Deus em um momento muito específico na vida dela e da sua família. Acompanhe. Olá, gente. Meu nome é Priscila, tenho 29 anos e sou membro da IPP. Bom, eu estou aqui para compartilhar com vocês um testemunho de que Deus fez uma grande obra na vida da minha tia e nas nossas vidas como família, como parentela. São inúmeras bênçãos que eu poderia compartilhar com vocês, mas de uma forma tão peculiar eu gostaria de compartilhar essa. Há mais ou menos 7 anos atrás, estávamos nós dentro da nossa casa e infelizmente a minha tia teve um derrame. E aí, de uma forma tão inesperada, nós tivemos que ir até o hospital com ela, principalmente eu, porque a minha outra tia teve que continuar cuidando das coisas em casa. E aí nós fomos ao hospital e chegando lá, o médico ele veio até mim comentando que a minha tia tinha 24 horas de vida. E aí eu fiquei passada, fiquei chocada, eu fiquei muito ansiosa, triste, né? Pensando que realmente Deus ia levá-la. Mas deu esse período de 24 horas e dentro desse período, né, todo momento a gente estava confiando, crendo no impossível, crendo que Deus era poderoso para fazer aquilo que lhe apraz, se fosse a vontade dele, que ela ficasse bem, que ela fosse curada. Depois de 48 horas, se não me falha a memória, nós recebemos a notícia
que ela tinha feito a cirurgia e que a cirurgia foi um sucesso. Então, o coágulo, né, devido ao derrame que ela teve, a equipe médica conseguiu tirar, conseguiu reverter a situação. Mas o porquê eu estou compartilhando isso? Nós temos que ter a nossa confiança em Deus, a certeza de que Deus fará aquilo que lhe apraz. Foi a vontade dele de que ela pudesse sobreviver e dar bons frutos, né? Continuar dando bons frutos, porque ela é serva do Senhor. E naquele momento a gente confiou em Deus, a gente não confiou apenas na resposta ou na palavra do homem, mas a gente acreditou que Deus poderia fazer o que seria melhor, mesmo que por meios, no caso, né, ele usou a cura por meios humanos, né? Mas, enfim, eu espero que esse testemunho tenha edificado a vida de vocês e que possamos confiar, assim como Pedro, quando estava na prisão, em João 11, se não me falha a memória, em todo momento Pedro confiou em Deus. Então, Deus enviou aquele anjo para tirá-lo da prisão. Então, se nós confiarmos em Deus, acreditarmos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos, com certeza estaremos seguros e confiantes nele. Amém? Amém. Olha só que testemunho lindo, né? É tão bom quando a gente tem, às vezes, a oportunidade, não é sempre que a gente tem a oportunidade de escutar um testemunho, mas isso também nos ajuda a edificar, ainda mais se a gente está passando por alguma fase difícil, se a gente está passando por um momento de luta e a gente vê o quanto Deus ele age. E isso nós já falamos na nossa devocional lá no começo, né? Como vencer os obstáculos, os momentos difíceis. Assim, é Deus na nossa vida. E é muito bom. Obrigada, Priscila, por compartilhar essa história com a gente. E agora nós vamos para a nossa resposta da nossa pergunta de hoje. A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas? Opção A, Apolo. Opção B, Arquipo. Opção C, Áfia. Então vamos aqui, ó, calma, antes de responder, eu quero ler algumas respostas. A Marlene Orguido colocou Apolo. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver se tem mais. Tem sim. A Daniele também colocou Apolo. Foram as duas respostas que nós tivemos aqui hoje, mas a resposta correta é Arquipo, é isso mesmo. Ó, o apóstolo Paulo chamou de meu companheiro de lutas a Arquipo. Na Bíblia Sagrada, Arquipo é mencionado como um dos primeiros cristãos fiéis e convertidos, de modo que ele foi brevemente citado pelo apóstolo Paulo em seus livros que compõem o Novo Testamento, na carta de Filemon. Então, muito bom, mais um conhecimento pra gente adquirir aqui. E falando em adquirir conhecimento, onde a gente pode adquirir conhecimento? Também na leitura da palavra. E quem nos proporciona esse momento também de leitura da palavra? A nossa editora Ezion, que também é parceira aqui com a gente. Nós temos algumas bíblias deles expostas aqui. Nós temos Devocional, que é uma parceria também com a editora Ezion, e nós temos muitos lançamentos no site. Inclusive eu separei esse livro aqui para mostrar que esse aqui já é meu. Já comecei a ler e ele tá muito legal. Tem até combina com o estilinho aqui do programa, né? Organize Suas Emoções. Esse livro, gente, da Fiel, ele do Winston Smith e da Alasdair Grovers. Ó, o nosso reverendo Leonardo aqui tá se contorcendo com a minha pronúncia aqui nesse momento. Mas esse livro, ele é muito bom, porque ele vai tratar exatamente das nossas emoções. Às vezes a gente fica sem entender o que está acontecendo com a gente, como devemos reagir. Estamos tristes, temos aquela pressa de ficar feliz imediatamente, mas tudo tem um propósito em nossas vidas. Então esse livro vai tratar muito sobre isso. Então fica essa dica para você. Editora Ezion tem muitos lançamentos, diversas bíblias lá também que chegaram e estão lindas para você. Acesse o nosso site, fique por dentro de tudo. editoraezion.com.br, acesse, ou no Instagram, @editoraezion. Vai lá, que lá também está tendo várias ações. Lá é o nosso meio de comunicação para sorteios, promoções, tudo. Então acesse editoraezion.com.br. E agora nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos com ele, com o nosso reverendo Leonardo Campanha, para falar sobre como a gente entende, como lidar com as nossas dificuldades em enxergar os nossos próprios defeitos. Nós voltamos já já, fica aí ligadinho.
Vivendo 209 Dias de Milagres conta a história de Edilaine Francescato em sua gravidez de risco. Nesse tempo, Deus se mostrou fiel e cuidou de cada detalhe. Foram 209 dias de gestação, 209 dias de milagres. Durante essa experiência, a autora contou com o apoio de Carla Bastos, sua amiga e coautora da obra que escreveu 209 devocionais sobre milagres, exaltando a grande verdade sobre o poder de Deus em nós e apesar de nós. Hoje, Edilaine pode compartilhar esse testemunho para que mais vidas sejam tocadas e encorajadas. Mergulhe nessa história impactante enquanto medita na palavra de Deus. Para adquirir o livro, acesse editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Eu sou 100% fiel no dízimo. Por meio do dízimo, eu pratico várias virtudes. Entregar o dízimo nada mais é do que agir com bom senso. Na casa onde eu me alimento, ela sustento. Sou dizimista e recebi o bastão da minha mãe. Minha mãe me ensinou a ser generoso e há muitos anos sou dizimista porque aprendi com a minha mãe. O dízimo é importante porque eu encontro no dízimo atos, virtudes que soma-se a outras práticas que me faz um cristão melhor. Eu faço parte do povo de Deus que é 100% fiel. Estamos de volta com tudo mais e tem tudo mais para você agora aqui, ó, na palavra e no nosso bate-papo agora. Muito obrigada. Nós estamos aqui com o nosso reverendo Leonardo Campanha, participou hoje já da Vida Devocional aqui na IPP TV, está aqui com a gente. Logo mais vai ser liberado, né? Ai, que bom. Tá corrida a agenda. É isso aí, também para servir. Muito bem. Ó, o tema de hoje está um tema tranquilo, né? Depende. Sempre, né? É sempre tranquilo? Sempre tranquilo. É. Por que nós temos tantas dificuldades, né, em enxergar os nossos defeitos? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Fala. Vamos ler uma passagem aqui. É um texto que, Mateus 7, os versos de 1 a 5, é um texto que ele é bastante conhecido, até o versículo... Só o primeiro. Ah, é? É, o pessoal pula o resto. Mas vamos ver aqui o que as Sagradas Escrituras nos dizem, né? Então, está escrito assim na palavra de Deus: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí essa parte o pessoal conhece também, ó. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Mas continua, ó, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Esse texto ele é bastante desconhecido, porque a gente vive numa época, acho que na verdade todas as épocas são assim, né? A gente é orgulhoso, né? A gente não gosta de ver os nossos problemas.
Então nós somos, primeiro, prontos a ver nos dos outros, mas o que esse texto traz, e que no nosso tempo é bastante mal compreendido, é que as pessoas não querem ter as suas vidas analisadas, né, escrutinadas, e os seus defeitos apontados. Mas a Bíblia nos mostra aqui que, em primeiro lugar, eu preciso tirar a trave do meu, ou seja, arrumar os meus problemas, para que eu possa ajudar os meus irmãos. Então, o que a Bíblia nos mostra, ao contrário do que as pessoas acham, é que é um dever cristão a contribuir para a edificação do seu irmão. E parte da edificação do seu irmão é mostrar que ele está pecando, que ele está errado, que ele precisa tomar vergonha na cara, se arrepender, se ajustar na vida com Deus, né? De maneira resumida, assim, esse texto, né? Ele nos mostra que existe, aí talvez um outro ponto importante, uma facilidade da gente identificar o erro no outro, mas uma dificuldade de enxergar o problema em nós, né? Muito interessante, eu acho que aqui já começa, já dá início com o nosso bate-papo de agora, pastor, que é muito fácil, né, às vezes, e para a gente fazer esse processo, né, porque é um processo, qual é o momento que a gente consegue, muitas vezes, enxergar o nosso erro? Porque, às vezes, a gente vai falar com alguém, aconselhar, às vezes chega de forma tranquila, às vezes alguns chegam de forma mais ríspidas. A intenção ali por trás, muitas vezes, é sim ajudar o irmão. Mas muitas vezes esse problema está inserido em nós, né? Eu creio que existe uma dificuldade da gente conseguir enxergar o erro na nossa vida. Primeiro porque a gente acha que a gente é bom demais, né? Isso é uma primeira coisa. A gente acha que é muito bom, que a gente está sem defeito, né? Então a gente só vê problema nos outros. E esse é um padrão que a gente consegue enxergar logo ali no começo das Escrituras, em Gênesis, né? Logo após a queda, pessoas não assumindo responsabilidade pelos seus erros e apontando para o outro, né? Então a gente vai ver Eva apontando para a serpente, Adão apontando para Deus e para Eva. Então a gente vai ver que naturalmente nós somos levados pelo nosso coração enganoso a não querer assumir responsabilidade por erros. Isso é uma coisa, né, que a gente tem que pensar seriamente. E normalmente a gente também aplica um critério muito rigoroso em outras pessoas, e a gente não aplica esse critério rigoroso em nós. Nós somos, eu creio que até a dinâmica nossa de vida, né, nós somos levados a uma vida tão corrida e que nós paramos pouco para refletir sobre a nossa própria vida. Então, a gente vive meio que num modo muito automático, né? Igual hoje, acordar cedo, vir para cá, faz vida devocional, tá aqui no programa, e depois você tem a correria da semana toda, você já começa a segunda-feira, por exemplo, a todo vapor, e a gente acaba não separando tempo para refletir sobre a nossa vida, para refletir como nós temos vivido diante de Deus e diante dos nossos irmãos, né? E também, por conta do nosso orgulho, a gente tende a achar que nós somos melhores do que de fato nós somos. E isso eu vou lembrar, né? Eu creio que eu comecei a ter essa percepção de maneira mais clara na minha vida quando eu trabalhava numa consultoria. E dentro do processo de avaliação anual, eu tinha que me avaliar e as pessoas tinham que me avaliar. Ai, que difícil isso, né? Muitas vezes, né? Mas é importante isso aí, né? E nessa época eu lembro que eu colocava algumas coisas acerca de mim, e quando eu olhava o que as outras pessoas falavam, peraí. Você não via semelhança? Tem alguns pontos de contato, mas tem muita diferença. Eu comecei a pensar, eles devem estar errados, né? Com a minha humildade toda, né? Eles devem estar errados, né? Não me conhece direito. E com o tempo foi passando e eu fui percebendo que existia, então, uma certa disruptura entre a minha maneira de enxergar quem eu era e a maneira como as pessoas me viam. Então, sempre vai existir algo que as pessoas não entendem a respeito de mim por conta das complexidades do meu ser, e vai existir algo que elas entendem correto e que eu não consigo enxergar, porque eu não fui afetado, eu não percebo nuances, muitas vezes, na maneira como eu me comunico. Então, às vezes minha esposa fala assim, mas você foi muito duro no jeito que você falou. Eu falei, não, só fui direto. Então, aí a gente começa a perceber essas coisas. E com o progredir aí da minha carreira, mudança de empregos e tudo mais, essas avaliações começaram a ter um pouco mais de conexão. Mas a gente precisa querer calibrar essa visão. Eu preciso, né, e aí pensando na nossa vida cristã, eu preciso colocar isso em oração diante de Deus para falar assim, Deus, me ajuda
a enxergar os meus pecados. Me ajuda a enxergar os meus defeitos. Né? A gente tem habitado pelo Espírito Santo, então a gente tem que clamar por auxílio para que a gente possa enxergar, então, onde a gente tem pisado na bola. E vai ter momento que você nunca achou que você pisava na bola em determinada área. Você vai estar lendo a Bíblia, e aí vai vir uma convicção dada pelo Espírito, fala assim, eu falho nisso. Eu sou esse cara descrito aqui. Né? Então eu creio que tem uma cegueira aí, que a gente poderia chamar assim, uma cegueira espiritual, né? A cegueira na nossa relação com Deus e com nossos irmãos, mas que a gente tem na oração uma possibilidade, né? Uma obrigação também, né? De colocar diante de Deus esse clamor para que a gente possa conseguir enxergar os nossos defeitos. Né? Porque é fácil demais apontar defeito no outro. O problema é apontar em si e depois disso partir para a correção. Exatamente, que aí vem o ponto 2, que eu acho interessante a gente observar. Porque a partir do momento que vem, às vezes, aquela convicção, porque eu acho que essa experiência de estar numa leitura bíblica, estar numa pregação, estar numa conversa, às vezes algo tão paralelo, e você, naquele momento, cair a sua ficha, né? É um termo um pouco antigo, né? Que a Luísa da gíria já não vai entender. Ela não vai entender, porque já é da nossa época. Quando a ficha cai, e aí você pensa assim... Vem uma vergonha até naquele momento, né? Um constrangimento diante de Deus, assim. Agora, qual que é o próximo passo para que haja essa mudança, pastor? Como é que a gente vai conseguindo? É uma coisa na vida toda mesmo? Eu creio que dando um exemplo prático, aconteceu comigo, eu acho que a gente consegue pensar nessa realidade, né? Então, tem um dos momentos marcantes, assim, na minha caminhada com Deus, foi uma pregação aqui em Pinheiros, pastor Arival. Deus ainda não tinha me chamado. Estava na minha vida normal, trabalhando bastante, eu sempre fui bastante dedicado nas minhas funções. E o pastor Erival pregando, ele olha com aquele jeito característico dele, né? Ele olha para o auditório e fala assim, meus irmãos, vocês têm dado o seu melhor para as pessoas, para o mundo, para o seu trabalho, e você tem dado o seu pior para Deus. Porque quando eu olho para vocês, eu vejo aqui no templo um bando de zumbis assistindo e prestando culto. Vocês estão mortos aqui dentro. E aquilo entrou no meu coração de uma maneira tão profunda, aquilo me trouxe uma convicção tão grande de que dentro da minha vida eu estava dando o meu melhor em busca dos meus sonhos terrenos, né? E meu sonho terreno era ser uma pessoa com muitas posses, era ser um milionário. Eu estava em busca disso de uma maneira tão intensa que eu vinha para cá com um pouco que sobrava. É igual quando você está no celular, não aparece assim, olha, chegou em 20%, 15%. Quer entrar no modo de economia de bateria? Eu vim aqui no modo de economia de bateria. Eu vim aqui com a minha bateria quase zerada. E aquilo foi tão profundo, e aquilo me machucou de uma forma positiva, que eu falei, e aí a pergunta sua, como resolver isso? E a gente, e aqui eu estou sendo generalista, não tem como, de maneira geral, nós vamos sempre achar que essas mudanças virão como se fosse num passe de mágica. É como se lá dentro do nosso coração o Espírito Santo está agindo e Deus manda uma carga assim, ó, mudança, de maneira instantânea. Em algumas vezes isso pode acontecer. Isso aconteceu comigo, por exemplo, no meu chamado. De uma maneira instantânea, coisas mudaram de maneira absurda na minha vida. Contudo, isso não é o que a gente chama da maneira ordinária de Deus trabalhar, é ordinária de maneira comum. Deus estabelece métodos comuns para que nós trabalhemos isso na nossa vida. E por que as pessoas têm a tendência a não gostar de método comum? Porque demanda esforço, demanda disciplina. E qual foi o próximo passo que eu dei? Né, naturalmente fortalecido pelo Espírito Santo, foi, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso, então, passar a chegar descansado no domingo, né, me cansar no final de semana servindo a Deus dentro da igreja, e durante a semana me recuperar, que era uma lógica completamente oposta. Aí como isso vai ser? Não sei. Eu sei que tem que ser. E aí eu comecei, então, a me preparar, né, mentalmente e buscar em Deus, olha, eu quero chegar descansado. Eu quero chegar no domingo, aí eu comecei a cortar coisas que eu tinha na minha vida.
Então eu cortei, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito, UFC, né? Eu gosto muito de artes marciais e tudo mais, e eu era assinante. E eu vi que eu estava indo dormir 3 da manhã, 4 da manhã, no outro dia eu estava aqui no horário, sempre fui de chegar no horário, né? No outro dia eu estava no horário, mas acabado, sem poder dar o meu melhor para Deus, sem poder dar uma boa aula, né? Uma melhor aula para os meus irmãos. E eu falei, olha, coisa simples, vou cortar esse pacote. Né? E eu tinha uma promoção, que o pacote seria quase de graça. Eu liguei para cancelar, a moça falou assim, o senhor tem certeza que o senhor quer cancelar? Esse pacote custa, acho que era R$80 na época, o senhor está pagando 15. Gente. O senhor tem certeza? Eu falei, moça, não fala muito não, só cancela, por favor. Cancela, senão eu desisto. Né? Aquela luta. Só precisa que você cancela. Cancela logo, pô, me ajuda aí, né? E aí eu comecei a ver esse tipo de coisa, né? Então eu deixei isso de lado, aí de vez em quando pode ser que eu cale de assistir, mas eu perdi o interesse, porque eu entendi que era melhor servir a Deus. Aí eu comecei, por exemplo, durante a semana, você vai ter lá, eu torço para um time, melhor time que tem aí, o Corinthians ia jogar e eu ficava acordado até meia-noite e pouco. Eu falo, cara, mas peraí, será que eu preciso disso? Eu de vez em quando assisto o jogo, mas quando eu tenho um compromisso cedo, eu já não vejo mais. Então a gente precisa começar a cortar, inclusive, coisas que nós gostamos, porque nós queremos servir melhor a Deus. Porque eu quero pôr essas mudanças em prática. Eu dei um exemplo aqui, né, que foi essa questão de eu enxergar um defeito, a maneira como eu vinha prestar culto a Deus, e por isso pode ser que tem gente que não vai precisar disso, não tem nada a ver com isso. Ela vai ter que enxergar outras possibilidades. Mas o que eu quero falar é que a gente vai ter que cortar na carne. Né? Quando você pega aquela ferida que está apodrecendo, você tem que cortar aquilo. Vai doer? Vai. Porque eu gosto. Né? A gente gosta de coisas que a gente não deveria gostar. A gente gosta de coisas que a gente deveria gostar, mas de uma maneira mais intensa do que a gente deveria. E a gente precisa aprender a lidar com isso. O Espírito Santo vai auxiliar, você vai pôr isso em oração, mas você vai ter que tomar decisões práticas, ações práticas no dia a dia. Como falar, cancela o canal. Muito bem. Não, excelente colocação, excelente exemplo, assim, porque às vezes a pessoa espera algo sobrenatural. Espera que tudo venha de Deus. Aqui, até ele acha que a decisão de mudança partiu dele, que ele espera que, para mudar, então que Deus me transforme e zero iniciativas. Mas é isso mesmo que você falou, exige esforço da gente. E esforços que vão machucar. E só para complementar essa ideia, esses esforços que eu tive, eles foram resultados de uma ação sobrenatural de Deus. Então, quando você vai olhar lá, Paulo vai dizer, ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, nós recebemos, né? Então, assim, é um momento que, de fato, Deus agiu na minha vida e abriu os meus olhos para isso. Né? Porque, naturalmente, eu não enxergaria. Então, tenho algo sobrenatural. E dentro desse sobrenatural, ele me faz compreender e ele me faz querer mudar. Né? Por isso que até no Vida Devocional hoje eu orei assim, me dá convicção desse pecado. Me dá a convicção de que eu preciso, por exemplo, no caso da devocional, perdoar as pessoas. Me mostra quem são as pessoas que eu ofendi. Não é que eu não sei, algumas eu sei, outras eu não lembro. Pode ser que um dia eu veja uma pessoa e eu falo assim, essa daí, eu não tinha pensado nela, mas eu lembrei uma situação. É o Espírito Santo então, que vem assim, trazer memória, espiritual, né? É movido, né? Então é o tanto querer quanto realizar, mas as pessoas acham que a gente vai ser tipo uma marionete, que o braço vai começar a mexer, você vai começar a andar e fazer as coisas. Isso. Não é isso. Vai para cima, vai na raça, pegar a mão, pôr a mão na arada e arar a terra lá. E junto. Muito bem colocado, pastor. Isso é verdade. E assim, uma das coisas que a gente tem que entender também, porque é normal, ainda mais um perfil, vamos voltar no seu exemplo, então, um perfil já sempre dedicado, esforçado ali, de dar sempre o melhor. Então, as pessoas têm essa tendência de que quando começa a mudança, ela quer que tudo também seja perfeito. É como se ela já sentisse que já está santificada aqui na Terra e tudo mais. Mas não, é uma caminhada, é um processo de acertos, erros, de altos e baixos nesse caminho, né? Não, sem dúvida, né? E aí eu vou lembrar aqui de outro momento da minha vida em que eu tinha uma dificuldade muito grande de ter uma vida devocional disciplinada. De separar o meu momento com Deus, de ler a Bíblia, de fazer oração. E eu sempre lutando para isso,
né? E isso vai encaixar com a ideia do melhor tempo. Eu sempre estava fazendo no final do dia, já não é o melhor tempo, porque eu já cheguei cansado. E aí eu li alguns estudiosos, enfim, estudando para dar aula na EBD, e uma coisa era constante. Separe o seu melhor tempo. E normalmente não é assim, mas normalmente esse melhor tempo é o primeiro horário da manhã. Por quê? Porque você acabou de acordar, você não está com a cabeça cheia dos problemas do dia, normalmente. Tem dia que você não dorme por conta de problema, né? Mas normalmente você está com a cabeça vazia das coisas, você ainda não foi fechado no trânsito. Exatamente. Né? Não buzinaram para você ainda. Né? Você não pegou um acidente na rua e chegou atrasado. Esse tipo de coisa ainda não aconteceram. Então, normalmente você está com o seu coração mais tranquilo. Você consegue ler e meditar melhor na palavra de Deus. E eu olhava para isso, eu falei assim, mas eu amo dormir. Odeio acordar cedo. Alguém se identificou aí, gente? Odeio acordar cedo. E hoje, acho que eu não consigo mais, quase que eu não consigo mais não acordar cedo. Quase todos os dias eu acordo cedo. Mas era um negócio muito difícil para mim. Eu falava, mas Deus, como que pode ser isso? Né? Eu falava que quando você não acorda e não faz a vida devocional, ao invés de orar a Deus pedindo, conduzindo o seu dia, você vai orar no final do dia pedindo a Deus para arrumar os problemas que você gerou, as decisões erradas que você tomou, né? É uma caricatura aqui, mas eu acho que dá para mostrar um pouco a ideia. E eu falo que quando você chega muito cansado, né, no final do dia você vai orar, você fala assim, Deus, abençoa meus pecados, perdoa os meus acertos, e aí você dorme na presença do Senhor, não termina a oração, fala um monte de coisa errada. Mas eu falo assim, Deus, eu preciso conseguir, eu quero mudar, eu quero conseguir ter uma vida disciplinada. E aí eu decidi, e aí é uma tentação que eu sempre corri, era quando eu perdi a hora, eu odeio perder a hora, eu falei assim, não, eu vou pular a vida devocional porque eu quero chegar no trabalho no horário. E aí eu assumi um compromisso diante de Deus e comigo mesmo, de que se eu perdesse a hora, eu ia chegar atrasado no trabalho porque eu não ia abrir mão da minha vida devocional. Isso me forçou a querer de fato acordar no horário também, né? Mas eu falei para Deus, eu preciso da tua ajuda, porque eu odeio acordar cedo. Eu não gosto, né? E aí e aí eu falhei. Eu comecei, dava 1, 2 dias, 3 dias, uma semana. Falhava. Dava 2, falhava. Mas a ideia é assim, eu preciso voltar. Eu não tenho, né, diria Pedro, né, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna. Eu preciso daquilo. E eu fui pedindo a Deus e me esforçando. E eu falei, não, eu preciso começar a dormir mais cedo. Eu não posso mais ficar acordado até meia-noite, 1 hora, 2 horas, sei lá. Não dá mais, eu preciso acordar cedo porque eu tenho que acordar às 6 ou às 5 para eu poder orar e poder ir para o seminário. Por exemplo, na época no trabalho ou para o seminário, quando eu fui para o seminário, tinha que estar às 7h30 dentro da sala de aula. Eu tinha que acordar às 5, 5h30, fazer vida devocional. Era um martírio. Estar às 7h30 na sala de aula, para mim, já era um negócio de outro mundo. Né? Porque eu só entrar no trabalho 9, 10 horas. Aí depois entra nessa realidade, mas espera aí, eu tenho que fazer vida devocional. Então, era pedindo a Deus e programando, esforçando, acordando com sono, quase se jogando da cama, tomando banho e café para poder acordar, né? Muito bem, gente. Olha que legal. Fica bem claro, evidente, que exige, assim, quando a gente fala de um tema como esse, como enxergar aos nossos próprios defeitos, ele não é só, tipo, olhar no espelho, que não é nada disso apenas, mas é a questão do espelho da alma mesmo, é voltar para Deus e olhar para o nosso Criador. Mas entra um processo de mudança, que é um processo que exige da gente mudanças para que as coisas aconteçam, né, pastor? Só para a gente encerrar aqui essa conversa e com ar de esperança para todos nós, né? Eu vou lembrar de outro processo de mudança meu. Eu sou muito impaciente, não parece, mas eu sou. E aí no trânsito eu fico muito irritado. Essa dica eu quero. Com pessoas que às vezes são ou mais devagares do que eu sou, né? Ou pessoas que são simplesmente só mais calmas do que eu sou, né? Então, normalmente, se eu voltar algum tempo aí na minha memória, o semáforo estava vermelho. Eu estava atrás de alguém. O semáforo ficou verde. Se em menos de 1 segundo ela não acelerasse, eu já buzinava. Buzina, precisamos ir. Aqui é São Paulo, nós precisamos correr, nós estamos atrasados, né? São Paulo não permite a pessoa andar abaixo do limite e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, estou errado. Eu não estou confiando que Deus cuida, inclusive, do trânsito. Eu não estou confiando que Deus me acordou no horário certo. Eu não estou confiando que Deus sabe o horário que eu preciso chegar.
Eu falei, não, Adama, me ajuda aí, porque eu sou impaciente, sim, eu sou nervoso, né? E aí eu falei assim, então eu tenho que passar por um processo que é espiritual e que tem consequências físicas. Eu preciso mudar. Então, e isso vai trabalhar no meu coração também. Então chegava uma hora lá, tinha dia que abria o semáforo, eu ia com a mão na buzina, eu segurava a mão. O coração estava com raiva ainda, mas a mão já não foi na buzina. Deus. Mas a mão já é um grande processo. Deus, me ajuda. A mão já não está indo, mas eu estou com raiva dessa abençoado que está aí na minha frente. Né? Tô com raiva desse abençoado que me fechou. Me ajuda nisso. E aí eu fui melhorando, né? Agora que eu passei um tempo fora, eu voltei, estou bastante irritado no trânsito. Estava desacostumado com o trânsito. Voltar né? a orar. Mas é um processo. E o que a gente tem que entender aqui, isso aqui é fundamental para nós, né? É nós entendermos lá, Romanos 8, 28 e 29, versículos que eu amo, eu sempre cito, que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, as que a gente acha boas e aquelas que a gente acha ruins, né? É o acidente no caminho, é quando tudo isso aí está no pacote. E aí o que o 29 vai falar? O que é cooperar para o bem? O cooperar para o bem é ser conformado à imagem de Jesus Cristo. O que todas essas coisas estão fazendo conosco, todo esse processo de identificação de defeitos e mudança de defeitos, né, seja o falar mal de alguém, a fofoca, seja ofender pessoas, o que quer que seja, é o quê? É ser conformado com aquele que é perfeito. É ser conformado com aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É ser conformado com aquele que nunca pecou, deu a sua vida, a tomou de volta, ressurgiu, está sentado no trono, reinando soberanamente para nos salvar. Amém. É ser conformado a Ele. Né? Então isso dá esperança. É a certeza de que Deus fará essa obra em nossa vida. Ai, que coisa linda, que palavra de esperança para todos nós. Pontos que o Senhor compartilhou aqui com a gente, eu agradeço muito, porque são pontos tão íntimos e de processos de mudança que Deus trabalhou e que muitas vezes nós estamos passando por isso, né? A identificação de alguns, trânsito é uma coisa que talvez muitos se identifiquem. Aqui em São Paulo, com certeza. Se tratando de São Paulo, né, gente? Infelizmente, a gente tem que entender que é uma realidade e que Deus tem que pedir para Deus nos tratar mesmo, porque a gente vai ter que lidar com isso ainda. Não tem outra escapatória. Mas de tantas mudanças, assim, fica tão claro, e eu reforço isso, porque é importante a gente entender que também tem que partir da gente algumas mudanças, algumas readaptações ao novo estilo, a nova forma de viver, a nova forma de ser. E entender que todos nós temos defeitos, né? Uns bem mais que outros, mas todos nós temos. Cada um com a sua porcentagem ali, mas nós temos. E isso é importante a gente entender. E ter cautela e não se apegar sempre ao versículo 1, de só não querer julgar para não ser julgado, com medo de ser apontado os defeitos e não tratar aquilo que está dentro de nós. E a gente quer isso. É o que todo mundo busca. A gente quer ser tratado, a gente tem que desejar isso. A gente tem que desejar ser parecido com Cristo. E essa é a caminhada cristã. Né? É isso que a gente deve buscar. Então, leia completo todo o versículo, Mateus 7, de 1 a 5. Lê a Bíblia toda, né? Lê a Bíblia toda, né, gente? Agarra firme com ela aí. Fica essa dica. Pastor, obrigada, de verdade. Que Deus abençoe nessa sua jornada. Temos essa semana para curti-lo aqui ainda na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a gente, em comunhão. Logo mais, deixará saudade e vamos aguardar o retorno. Para alguns, alegria, vai embora logo, né? Faz muita falta, faz muita falta. Obrigada pela participação, principalmente nessa estreia. E obrigada a você que participou aqui com a gente, que esteve aqui acompanhando. Muitas mensagens. Alessandra, me identifica, eu preciso ser mais disciplinada. Processo do domínio próprio. A Marlene também, a Alessandra. O Miguel Nagli está aqui com a gente. Parabéns pelo novo programa, Tainá e toda a equipe. Todos aqui, Adriana, Jéssica, obrigada, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique agora com notícias do bem. Logo mais, né? Tem sala de prosa ainda, mas logo mais você acompanha as notícias de hoje com Roberto Quirino. E nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Esse horário aqui, vamos entregar de verdade.